Olá, a aula dessa semana será sobre solos. Por essa primeira imagem aqui, nós observamos que o recorte da crosta terrestre, uma parte superficial dela, nós temos aqui algumas camadas. Então temos uma camada mais fina que vai engrossando até tornar-se uma camada mais rochosa. Então aqui nós vamos estudar o conceito de solos, o que são solos, como se formaram os solos. Sabemos também que não existe um tipo só de solo, então vamos estudar os tipos de solo. Primeiro, qual seria a importância primordial dos solos? Sabemos que nós vivemos e caminhamos sobre a crosta terrestre e que ela é rochosa, é uma camada sólida, mas se fosse apenas rocha, existiria a possibilidade de existir o ser humano ou os seres vivos de uma maneira geral? Provavelmente não. Em ambientes rochosos, muito difícil, principalmente a existência da macrovida, que é a vida pluricelular, digamos assim, os mamíferos, os répteis, porque esses seres necessitam de uma grande quantidade de alimento. E a rocha por si só não é capaz de prover esse alimento para seres de porte grande. Então, a maior importância dos solos é justamente a produção de alimentos. Obviamente, alimentos vegetais que sustentam a vida na Terra. Então, o solo seria a base alimentar para todos os seres do planeta. Então, essa é a principal importância que o solo tem para a nossa existência. O estudo do solo é feito pela pedologia, que é justamente a ciência que estuda o solo, né? Aqui nós temos o prefixo pedo, que vem de pedon, do grego, que significa solo. E logia, que é o estudo. Então, o estudo do solo são os pedólogos que fazem esse estudo. É uma área da geologia. O conceito do solo é elemento mineral orgânico. Então, o solo pode ser puramente mineral, pode ser puramente orgânico ou a mistura de ambos, que recobre a superfície do planeta e serve como meio natural para o crescimento das plantas. Existe a possibilidade de não haver, de simular esse crescimento de plantas em locais que não sejam solo? Sim, existe. Há locais, por exemplo, que se planta em algodão, em tubulações, e ali simula alguma coisa parecida com o solo. O solo se forma através do intemperismo. Então, o que seria intemperismo? Intemperismo é um processo que degrada a rocha através de fenômenos químicos, fenômenos físicos e biológicos. Então, temos aí agentes químicos, agentes físicos e biológicos que vão atuar na rocha, causar sua fragilização e, consequentemente, a sua degradação. E a partir daí o solo vai se formar gradativamente. O intemperismo pode ser físico, quando é causado pela mudança de temperatura ou pelas raízes das plantas, por isso também é chamado de intemperismo mecânico. Vamos imaginar aí quando, por exemplo, a gente coloca um pedaço de vidro no fogo e depois joga esse vidro na água, ele vai se quebrar totalmente. Então isso é um processo inadmissível, concebível. A gente não vai fazer isso. Para que vai fazer isso, né? O vidro se quebra. E por que o vidro se quebra? Justamente porque na alta temperatura as partículas, as moléculas se afastam, elas se dilatam. Então, aparentemente, a gente não percebe aquilo ali visualmente, mas as partículas estão dilatadas. Quando pega esse material e coloca em um ambiente mais frio, o que vai acontecer é que as partículas vão se encolher.
rapidamente. Então, esse dilatação e contração repentina vai fragilizando a rocha, vai fazendo com que ela fique menos resistente e cause a sua degradação. A mesma coisa que ocorre com o vidro, só que o vidro a coisa é mais instantânea, digamos assim. Por isso que o intemperismo físico é também chamado de intemperismo mecânico, por conta da variação de temperatura, e as raízes das árvores que penetram e vão forçando, vão crescendo e forçando a abertura das rochas. O intemperismo pode ser também químico, principalmente devido a poder de dissolução que a água possui. Ela reage com os minerais da rocha, vai dissolvendo esses minerais e a rocha vai consequentemente tornando-se frágil. E ao longo do tempo vai ocorrer a degradação dessa rocha. O intemperismo biológico, os animais e vegetais removem os minerais, não só minerais, mas também pequenas partículas, gradativamente, bem lentamente, da rocha, que pode ser para se alimentar ou simplesmente para promover a sua habitação. E também os vegetais que removem através de suas raízes, remove os minerais e, consequentemente, essa rocha vai se fragilizando. Aqui nós temos um exemplo claro de intemperismo físico-mecânico, onde as raízes se penetram, vão localizar fissuras na rocha e cada vez mais ela vai crescer e penetrar mais profundamente, vai causando a sua degradação e, consequentemente, vai haver a sedimentação dessa rocha aqui. O intemperismo químico, podemos observar as gotículas d'água, os locais que as gotículas d'água atingiram essa rocha, removendo os seus minerais e, consequentemente, degradando lentamente essa rocha. Então, isso aqui, ao longo do tempo, vai se desmanchar totalmente graças aos chuviscos que caem aqui. O intemperismo biológico, um exemplo clássico do formigueiro. O formigueiro não penetra apenas em solo, ele pode remover partículas da rocha e fazer a sua morada, a morada do formigueiro, né? Das formigas. Além desse exemplo, os animais que caminham sobre a rocha, mais pesados, de porte mais elevado, lentamente vai causando pressão e essa rocha vai se rachando ao longo do tempo. Então todo o período de formação do solo é demorado, é algo em torno de milhões de anos. Então não é em algumas centenas ou até milhares de anos que a rocha vai se degradar totalmente para se formar o solo. Quando a gente corta ou observa um corte em uma rodovia, por exemplo, para fazer uma ponte ou abrir uma estrada, eles cortam a serra. Então é muito como aqui em Garanhuns, por exemplo, temos muito isso e dá para perceber um perfil do solo. Observando o perfil do solo é que se pode classificá-lo, dizer a sua origem, a sua datação, que tipo de rocha foi formado, deu origem ao solo. E aqui nós temos um perfil genérico dos solos. Então ele vai ter é dividido em horizontes, onde cada horizonte desse é formado de acordo com o tempo. Nós temos o horizonte R, que é a rocha consolidada, é a rocha matriz. A rocha que deu origem àquele tipo de solo não significa que aquele solo é composto exclusivamente por matéria daquela rocha, não. Mas que foi a rocha que deu origem àquele solo. Nós temos o horizonte C, que é constituído por material não consolidado, é a rocha que está em degradação, com partículas rochosas dessa rocha matriz. Os horizontes B e E, alguns autores classificam como sendo apenas o horizonte B, mas há uma diferenciação, onde o horizonte B provém do acúmulo de matéria proveniente dos horizontes acima, então ocorre uma infiltração até se acumular aqui na parte mais profunda, com acúmulo de argila e avermelhado devido a
material ferroso, óxidos e hidróxido de ferro, que vão se acumulando e por isso dá essa coloração avermelhada. E o horizonte E seria mais claro justamente por conta que a água, ao longo do tempo, levou as partículas finas da argila e outros minerais, e por isso é mais claro, é um solo mais arenoso, digamos assim. Já no horizonte A, ele é mais escuro justamente pelo acúmulo de matéria orgânica, é o solo misturado com a matéria orgânica, seria a parte mais fértil da formação do solo, que é esse horizonte A. E o horizonte O, que é justamente os restos orgânicos, é a parte mais superficial, em que há o acúmulo de restos orgânicos aqui. Então, praticamente, nessa parte superficial, nós não temos a mistura da matéria inorgânica com a matéria orgânica. Então, nós temos aqui o horizonte O, quase que exclusivamente matéria orgânica, o horizonte A, uma mistura de matéria orgânica e matéria mineral, horizonte E e B, que alguns chamam apenas de B, que é basicamente matéria mineral proveniente tanto da infiltração de outras partes do solo, quanto da rocha matriz, e o horizonte C e R, que é formado pela rocha matriz. O R é a rocha matriz consolidada e o C é a rocha em decomposição. O solo se forma inicialmente com a rocha pura, a rocha consolidada. Então essa rocha está em desintegração. Aqui nós temos o leito rochoso, que é o local onde a rocha está assentada, está descansando. Ele começa a se degradar. Então aos poucos vai ocorrer a degradação da parte superficial da rocha e a matéria orgânica pode começar a surgir nessa parte superficial, e é justamente essa matéria orgânica que vai dar a possibilidade de acelerar e facilitar a degradação e desintegração da rocha mais ainda. Não só a matéria orgânica, mas também os outros agentes do intemperismo, como vimos anteriormente. Então nós temos a matéria-prima, que é justamente vai dar origem ao horizonte C, da rocha se degradando. Nessa terceira fase, formam-se os horizontes primários, o leito rochoso continua aqui, o horizonte C, que é a matéria orgânica, a rocha se degradando aqui, e forma-se o horizonte A com a mistura dos restos orgânicos com os restos minerais da rocha que se decompôs. Okay? E o solo totalmente desenvolvido é que vai possibilitar a sustentação de uma vegetação mais densa, vegetação mais de árvores de maior porte e também de vegetais para o consumo. Então, aqui nós observamos o leito rochoso continua, horizonte C bem mais perto do solo propriamente dito, horizonte B em suas cores bifurcadas aqui, digamos assim, que é a mistura do horizonte B com o E horizonte E é totalmente consolidado e a matéria orgânica se decompondo na parte superficial do solo. Os solos têm vários tipos. Ele varia de acordo com alguns aspectos, como por exemplo, o tipo de rocha matriz. Então, de acordo com o tipo de rocha, pode ser uma rocha calcária, uma rocha metamórfica, sedimentar, uma rocha granítica, se é a rocha vulcânica, vai dar origem a solos diferentes, de acordo com a sua rocha matriz. O tipo de clima é muito essencial, que o clima influencia diretamente na formação do solo. Por exemplo, no deserto do Saara, o solo é puramente arenoso. Então só areia ali, não tem nenhuma fertilidade, não há nenhum, ou com exceção dos oásis, não há nenhuma matéria orgânica que dê a fertilidade daquele solo. Então houve a decomposição da rocha e o clima não favoreceu para a existência de um solo fértil. Simplesmente é um solo arenoso.
A matéria orgânica depende também da matéria orgânica que alimentou aquele solo. Por exemplo, no deserto não há matéria orgânica praticamente. Em uma região de uma floresta densa, há constituição de muita matéria orgânica. De acordo com a matéria orgânica, o solo vai também ser moldado. A vegetação, o tipo de vegetação que ali cresce, então não é apenas a matéria orgânica, não é apenas vegetal também, é animal. Então, tipo de vegetação, se é uma floresta, se é um campo, se é uma caatinga. Então, de acordo com a vegetação original, vamos ter solos de tipos diferentes, porque a vegetação, quando as árvores vão tombando, vai dar origem a um tipo diferente de matéria orgânica para a constituição daquele solo. E também depende do tempo que levou para ser formado. Então tem solos jovens ainda, que estão em formação, que ainda estão com a sua fertilidade rica, e há solos muito antigos que também ainda são ricos, e há solos mais antigos ainda que já perdeu a sua fertilidade. Então depende muito do tempo da formação que passou para se formar aquele solo. Eles se classificam de acordo com o nível de argila que ele possui. Então nós temos aí o solo arenoso, que possui cerca de 70% de areia e 15% de argila, então a grande parte é areia. Os solos arenosos são geralmente menos férteis, porque as partículas são mais soltas e se esfarelam mais rápido, com maior facilidade. E os solos argilosos, que têm acima de 30% de argila. E os grãos da argila são menores do que da areia, o que possibilita e facilita a formação da liga. Então, a areia vai se ligar justamente por conta dos grãos menores da argila. E ali também vai ter poros em que a água vai penetrar e vai se acumular ali naquele solo argiloso. Por isso também ele é mais fértil, porque ele acumula água em seu interior. Já o solo arenoso não, a areia penetra rapidamente e escoa. No solo argiloso, a água penetra e é retido ali no solo, ficando ligado, ficando uma substância ligada, pastosa. Nós temos um exemplo de solo arenoso. Você observa que é um solo esbranquiçido e fácil de se soltar. E a vegetação típica, nós temos aqui palmas e vegetação de áreas áridas, mais áridas. E aqui um solo argiloso com a vegetação mais densa, justamente por conta de sua umidade, ele retém mais água e consequentemente mais propício para a existência de vegetação mais densa. Você observa também que os grãos estão ligados, ele não é fácil de se esfarelar. No Brasil, nós temos principalmente 3 tipos de solos. Nós temos o solo umífero, que depende da intensa decomposição de matéria orgânica, principalmente na área da Amazônia. O solo da Amazônia, o solo propriamente dito, é um solo pobre, ele não tem muita fertilidade. Então, por que explica a existência da floresta amazônica? Justamente a floresta, ela se sustenta pela decomposição de sua matéria orgânica, animal e vegetal. Então, aquela extensão de humus, que é a matéria orgânica decomposta, sustenta a floresta, ela se auto-preserva, no caso. A sua própria matéria orgânica alimenta as árvores e animais existentes e vivos. O solo de terra roxa, que provém da decomposição de rochas vulcânicas encontradas no centro-oeste, no sul e no sudeste, as áreas onde tem maior concentração de produção agrícola, justamente por conta dessa terra que é uma das mais férteis do mundo. Há bilhões de anos atrás, havia uma intensidade vulcânica muito grande no nosso país, onde houve então muito derramamento de lava. Quando esses vulcões se extinguiram, esse solo proveniente desse derramamento de lava se decompôs lá no sul, sudeste e centro-oeste do Brasil e, consequentemente, deu origem ao solo de terra roxa que temos hoje. O
Nosso território é um território bastante antigo, tem aproximadamente 4 bilhões de anos de formação de nossa crosta terrestre aqui no Brasil. Então, houve derramamento de lavas, essa lava formou a rocha vulcânica que se decompôs ao longo do tempo. E o solo de Massapé, proveniente da decomposição do granito, do gneiss, rochas vulcânicas, e do calcário, rocha sedimentar, que ocorre muito no litoral nordestino. Essa mistura dá um aspecto amarelado ao solo, também é fértil e é bastante utilizado no litoral nordestino para o plantio da cana-de-açúcar, desde que os portugueses vieram para o Nordeste. Então, desde essa época que existe o plantio da cana-de-açúcar e ainda hoje há esse plantio e o solo ainda não perdeu a sua fertilidade, quando o correto seria substituir, fazer o rodízio de culturas, só que no caso do litoral nordestino, onde há a predominância de grandes canaviais, de grandes usinas, não houve o rodízio de culturas e, consequentemente, só plantam a cana-de-açúcar. Então, um dia esse solo vai se cansar e não vai ser possível mais plantar. Aqui nós temos o exemplo do solo umífero, solo da Amazônia. Ele é escuro, bastante fiapos, raízes, matéria orgânica decomposta. Aqui a terra roxa, ela realmente é roxa, o próprio nome já diz, ela é escura também, mas puxada para o vermelho. É um solo também argiloso, mas rico, muito rico porque é um solo vulcânico. E aqui o solo de Massapé, no Nordeste, no litoral nordestino, nós temos aí a irrigação e o plantio de cana-de-açúcar. Esse é o aspecto amarelado, que ainda é possível fazer esse plantio.